today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, para a gente fechar essa parte de vetores, vamos falar agora sobre o vetor diferença, a decomposição de vetores e um produto de um número real por um vetor. Para quem não assistiu às videoaulas anteriores, onde eu falo sobre soma vetorial, regra do polígono, regra do paralelogramo e o mais importante, casos particulares, assistam as duas videoaulas anteriores aí, que é muito importante que vocês saibam isso. Para a gente entender, por exemplo, essa ideia de vetor diferença. Então, da mesma forma que eu posso fazer uma soma vetorial, eu posso também fazer uma diferença vetorial. Como que eu faço, então, para resolver uma diferença vetorial, Davidson? Preste atenção, para eu poder resolver uma diferença vetorial, a melhor forma de se resolver uma diferença é transformar essa diferença numa soma vetorial. Beleza? Tranquilo? Então, ou seja, aqui eu tenho um exemplo aqui. Aqui eu tenho o vetor A e o vetor B. Dois vetores, onde eu coloquei esses dois vetores na forma da regra do paralelogramo, bundinha com bundinha. Tá? Então deixa eu só fazer eles aqui, ó. Fazer eles aqui embaixo aqui. Então eu peguei aqui o meu vetor A, o meu vetor B, certo? E coloquei a bundinha do meu vetor B com a bundinha do meu vetor A. Correto? Se eu quiser determinar a soma, se eu quiser fazer a soma vetorial, A mais B ou B mais A mais B ou B mais A, utilizando a regra do paralelogramo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou traçar uma paralela ao meu vetor A e vou traçar uma paralela ao meu vetor B. O meu vetor soma é o vetor que liga origem com origem e extremidade com extremidade. Então, aqui está o meu vetor soma, certo? E para calcular esse vetor soma, o que eu vou fazer? Eu vou determinar, vou fazer isso por um dos casos particulares, que é quando os meus vetores formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, para eu calcular isso, eu calculo a hipotenusa. O meu vetor soma é igual à hipotenusa, certo? Desse triângulo retângulo aqui. Então, eu vou calcular esse vetor soma fazendo o quê? Raiz quadrada de quê? A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Então, aí sim que eu vou fazer para me determinar o meu vetor soma. Ah, não, Deis, mas eu não quero fazer o meu vetor soma A mais B. Eu quero determinar o meu vetor soma, meu vetor diferença A menos B. Certo? Então, eu quero determinar o meu vetor diferença A menos B. Certo? Ou B menos A. Eu quero fazer essa diferença A menos B. Então, o que eu tenho que fazer? Para eu poder resolver, encontrar o meu vetor diferença, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transformar essa diferença numa soma. Certo? Como que eu faço isso? Então, veja bem. Aqui eu tenho o meu vetor A, correto? Aqui, ó, vamos pegar o meu sistema normal. Aqui eu tenho o meu vetor B, e aqui eu tenho o meu vetor A. Eu não quero fazer a diferença A menos B. Então, onde que está o meu vetor menos B? O meu vetor menos B é um vetor que é oposto ao meu vetor B, ou seja, ele é um vetor que tem o mesmo módulo, a mesma direção e sentido contrário ao meu vetor B. Então, se aqui eu tenho o meu vetor B, onde que vai estar o meu vetor menos B? O meu vetor menos B vai estar aqui embaixo. Então, isso aqui representa o meu vetor menos B. Se isso aqui é B, isso aqui é menos B. Então, na verdade, o que eu vou determinar? Eu vou determinar isso aqui. Então, ou seja, isso aqui representa o meu vetor diferença, que eu vou chamar de D. Como que eu calculo esse vetor diferença aqui? Nesse exemplo aqui, Teorema de Pitágoras. Aqui eu tenho o vetor A, certo? Aqui eu tenho o vetor menos B. Então, para calcular esse vetor diferença aqui, equivale à hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, esse vetor diferença ele pode ser determinado por quem? D é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais menos B ao quadrado. Então, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente transformei a minha diferença numa soma. Então, ou seja, eu simplesmente peguei o meu vetor oposto. Isso vale para qualquer outro sistema de vetores, e qualquer um daqueles 5 casos particulares.
Belezinha? Agora vamos a outra coisa aqui muito importante, tá? Que a gente vai usar bastante, que é o que nós chamamos de decomposição de vetores. Isso aqui a gente usa muito, principalmente dentro da parte de dinâmica, tá? Nós usamos muito essa parte de decomposição de vetores. O que é decompor um vetor? Decompor um vetor é achar as componentes desse vetor. O que são as componentes de um vetor? As componentes, a componente de um vetor, ela corresponde à projeção desse vetor ao longo do eixo x e ao longo do eixo y. Então, por exemplo, aqui eu levei em consideração um sistema bidimensional, certo? Onde eu tenho aqui o eixo x e aqui eu tenho o eixo y. Então, ou seja, para eu poder encontrar, decompor, e aqui eu tenho um vetor A. Então, decompor o vetor A significa dizer que eu vou encontrar as componentes desse vetor A ao longo do eixo x e as componentes desse vetor A ao longo do eixo y. Então, ou seja, aqui eu tenho o meu vetor A que está formando um ângulo θ ao longo do eixo x. Como que eu faço então para mim encontrar o valor da minha componente do eixo x e o valor da minha componente do eixo y? Aí eu vou ter que usar aquelas relações métricas lá do triângulo. Então, por exemplo, eu posso partir da relação seno de θ. Como que eu faço para calcular o seno de um ângulo? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno de θ aqui, ele vai ser igual, cateto oposto, ele é igual a quem? Ao meu ângulo θ. Ele é igual a y. Então, vai ser AY sobre a minha hipotenusa. O que é a minha hipotenusa? É A. Se eu multiplicar isso aqui cruzado, então significa dizer que a minha componente do meu vetor A no eixo y, que eu chamo de AY, ela corresponde a quem? A A vezes o seno de θ. A mesma coisa eu posso fazer para a relação para me encontrar a minha componente no eixo x. Para encontrar a componente no eixo x, eu posso usar a relação do cosseno. Então eu faço cosseno de θ é igual ao cateto adjacente pela minha hipotenusa. Então, o cosseno de θ, ele vai ser igual. O que é meu cateto adjacente? Meu cateto adjacente está aqui. Então, é AX sobre a minha hipotenusa, que é A. Se eu multiplico isso aqui cruzado, então eu tenho o quê? Que AX é igual a A vezes o cosseno de θ. Então, é assim que a gente vai fazer para determinar, achar as componentes de um vetor ou decompor um vetor. Quando que a gente usa isso? A gente usa muito isso lá na parte de dinâmica. O que vai acontecer? Às vezes você vai ter um sistema de vetores lá, vou pegar dois vetores só, tá? Onde você tem aqui uma força que é aplicada numa direção oblíqua, certo? E ela forma, com o eixo x, um ângulo alfa de 30 graus. E essa força, esse vetor força, ele vale, por exemplo, 60 newtons. Aí o exercício pede para você calcular quanto que vale as componentes desse vetor força no eixo x e no eixo y, já que ele é um vetor que tem uma inclinação. Então, para isso, você tem que achar essas componentes. Então, você vai traçar aqui o seu eixo x e você vai traçar aqui o seu eixo y. Correto? Então, você aqui tem o eixo y e aqui você tem o eixo x. A sua componente no eixo x é isso aqui. Isso aqui representa o seu fx, que é a projeção do vetor f ao longo do eixo x. E aqui você tem a projeção do seu vetor f no eixo y, que eu vou chamar de fy. Como que eu faço então para encontrar fx e como que eu faço para me encontrar fy? Para encontrar fx, o que eu vou fazer? Fx ela é igual a f vezes o cosseno de 30 graus. Então vai ficar fx é igual, quanto que vale o meu vetor f? 60. Quanto que vale o meu cosseno de 30? Cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Então o seu fx vale quanto? 60 raiz de 3 sobre 2, o que dá 30 raiz de 3 newtons. Então, ou seja, a sua força ao longo do eixo x vale quanto? Raiz de 30 raiz de 3 newtons. Quanto que vale a sua força ao longo do eixo y?
A sua força ao longo do eixo y ela vai ser igual a Fy, que é igual a F vezes o seno de 30 graus. Então, ou seja, o seu Fy ele vai ser igual a quanto? A 60 vezes o seno de 30, que é meio. 0,5. Deixa eu colocar meio bonitinho. O seno de 30, ele é meio. 1 sobre 2. Então, o seu Fy vai ser igual a quanto? A 30 newtons. Aí você encontra o valor de Fx e Fy que juntando. E se você... Ah, não, Deison, beleza. Eu tenho o valor... e se eu pegar o exemplo contrário? E se eu tenho, por exemplo, uma situação onde eu tenho isso aqui? Deixa eu só... Vamos supor que eu tenho aqui um eixo y, eu tenho aqui um plano cartesiano, né? Onde eu tenho aqui um eixo y, e aqui eu tenho um eixo x, beleza? E o exercício ele me deu o seguinte, ele falou que Fx vale 10 newtons, e falou que Fy vale 20 newtons. Quanto que vale o valor da força F? Eu quero encontrar o valor da força F, certo? Então, para eu poder encontrar o valor da força F, e eu tendo as componentes, o que na verdade eu vou fazer? Eu estou encontrando aqui quem? O valor da minha hipotenusa. Se eu tenho aqui Fx, que vale 10, e eu tenho aqui Fy, que vale 20, como que eu faço para me encontrar, então, o meu vetor resultante? O meu vetor resultante é calculado pelo Teorema de Pitágoras. Então, ou seja, se eu quero encontrar o módulo da minha força, tendo as componentes Fx e Fy, eu posso fazer que F é igual a quem? A raiz quadrada de Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado. Ou seja, F, nesse exemplo aqui, F vai ser igual a quanto? Quanto que vale Fx? 10 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Então, a minha força F, ela vai ser igual a quanto? Vai ser a raiz quadrada de 100 mais 400. Então, a minha força F aqui, ela vai valer quanto? Raiz quadrada de 500 newtons. Né? E isso aqui é igual a, deixa eu só fazer aqui, 22,3. 22,3 newtons. Beleza. Então, ou seja, a minha força F vale 22,3 newtons. Tranquilo? Aí eu consigo encontrar o módulo da minha força F, que é o que está dando origem a Fx e Fy. Ah, não, desse. Beleza. E como que eu faço, então, para me encontrar o ângulo formado entre a força F e o eixo X, por exemplo? Aí, para você encontrar o valor do ângulo, você pode fazer o quê? Você pode pegar uma relação de tangente. Tangente de alfa, que é o ângulo formado entre a força e o eixo x, é o cateto oposto, dividido pelo meu cateto adjacente. Então, a minha tangente de alfa, ela vai ser igual a quem? O que é meu cateto oposto ao meu ângulo alfa? Lembrando, meu ângulo alfa está aqui. O meu cateto oposto ao meu ângulo alfa é Fy, certo? E o meu cateto adjacente é Fx. Então, você vai dizer o seguinte, que a tangente de alfa é igual a 20 dividido por 10. Então, a tangente de alfa, ela vai ser igual a quanto? 20 dividido por 10 dá 2. Qual que é o ângulo cuja tangente é 2? Dá 2. Qual que é o ângulo cuja tangente é 2? 63 graus. Isso significa dizer, então, que a força F de 22,3 newtons tem um ângulo de 63 graus em relação ao eixo Y. Beleza? Então, isso são exemplos de aplicações que a gente pode ter para achar as componentes de um vetor e exemplos de que exercício pode fazer. E para a gente fechar aqui, ó, rapidinho, é a ideia de produto de um número real por um vetor. Presta atenção. Quando eu faço uma soma vetorial, uma diferença vetorial ou um produto vetorial, eu posso pegar um vetor de uma maneira geral e multiplicar esse vetor por um número real.
o que é importante a gente entender é o seguinte: toda vez que eu multiplicar um vetor por um número real, o meu resultado é um vetor. Ou melhor, se eu multiplicar um vetor por um escalar, se eu multiplicar uma grandeza vetorial por uma grandeza escalar, o meu resultado vai ser sempre outro vetor. Um exemplo disso é a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é o quê? A força, que é igual a massa vezes a aceleração. Então o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando uma grandeza escalar, que é a aceleração, por uma grandeza escalar, que é massa. O meu resultado é o quê? É um vetor, que é a força. Beleza? A mesma coisa vale para um número. Se eu multiplicar um número qualquer por um vetor, o meu resultado vai ser um outro vetor. E a única coisa que pode acontecer com esse vetor é alterar o quê? O módulo e o sentido desse vetor. Mas a direção do vetor vai ser sempre a mesma. Então, por exemplo, aqui eu tenho o vetor D. Tem aqui o meu vetor D. Se eu multiplicar o meu vetor D por 2, eu vou passar a ter um novo vetor que vai valer quanto? 2D. O que isso aconteceu? Quando eu multipliquei o meu vetor D por 2, eu dupliquei o módulo do meu vetor, mas eu mantive a mesma direção e o mesmo sentido. Se eu multiplicar esse D por menos 2, o meu resultado vai ser um vetor que tem a mesma direção e um sentido oposto, e o módulo 2 vezes maior. Ou seja, eu vou ter um vetor que vai valer quanto? Menos 2D. O que isso significa? Que toda vez que eu multiplicar um vetor por um número, a direção vai ser sempre mantida. Mas eu posso ter uma alteração no módulo, que é o valor numérico, que é o tamanho do meu vetor, no sentido. Então, se eu multiplicar por um número positivo, eu vou ter somente uma alteração no módulo. Se eu multiplicar por um número negativo, eu posso ter uma alteração no módulo e no sentido. Beleza? Pessoal, então com isso, eu fecho esse conjunto de aulas sobre vetores, tá? Peço a vocês que, se vocês não tiverem entendido, que assistam as videoaulas de novo, porque isso é muito importante para vocês compreenderem todo o conteúdo de física. Vocês vão usar muito vetores nos seus estudos de física. Então é extremamente importante que você entenda o que são vetores, como que eu faço para realizar uma soma, uma diferença vetorial. Os casos particulares vocês vão usar muito em força elétrica, campo elétrico, força magnética, campo magnético. Vocês vão usar muito isso lá em dinâmica. Essa parte de decomposição de vetores vocês vão usar bastante, então vocês precisam entender o que é encontrar as componentes de um vetor, o que é decompor um vetor, como que eu faço para me encontrar um módulo de um vetor, tá? E o ângulo formado entre o vetor e um determinado eixo, seja x ou y. Então estudem, abraço, fica com Deus e tchau. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.